Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do nosso Deus, amém? Que maravilha, estivemos aqui pela manhã, na escola dominical, às 7h30 da manhã. Tempo tão precioso, o irmão Antônio esteve trazendo a palavra para nós, e foi um tempo muito bom de comunhão. E agora, aqui à noite, com boa presença da amada igreja e dos nossos visitantes. Abra sua Bíblia comigo para o livro de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, no capítulo 6. O tema do nosso estudo: não andeis ansiosos pela vossa vida. Nós vimos a parte 1 desse estudo no domingo anterior e hoje daremos continuidade. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, e faremos a leitura novamente. Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. A leitura da palavra diz assim, Mateus 6 e 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves dos céus? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Juntos o 33, vamos ler? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Bem, amados, estamos diante da palavra de Deus, e a mensagem aos nossos corações é uma mensagem de alívio. É uma mensagem vindo da boca do Senhor Jesus, diante do Sermão da Montanha. No capítulo 5 iniciou então essa pregação: bem-aventurados os mansos, felizes os humildes, os misericordiosos, felizes os que choram, os que são atribulados, perseguidos por causa do meu nome, esses são felizes. Mas agora o Senhor Jesus, Ele não está só ensinando como devemos viver, mas como não devemos viver também. E aqui, no versículo 25, onde nós colocamos o nosso coração no estudo anterior, ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida. E nós entendemos no estudo anterior o que é ansiedade. E então eu falei que ansiedade é um estado mental onde mexe com as nossas emoções. A ansiedade, eu mencionei também que ela é o mal desse século. Nós temos lutado com isso dia a dia, constantemente, diariamente, em nosso trabalho, em casa, na escola, em todas as áreas da nossa vida. A senhora ansiedade está lá batendo a nossa porta. E tem sido uma luta grande, porque nos últimos 10 anos nunca se procurou tanto os médicos nessa área de psicologia como foram os últimos 10 anos. Tem crescido de uma forma incrível. E a pergunta é por quê? Porque o nosso mundo está correndo cada vez mais para a ansiedade. Eu mencionei também
que a tecnologia, ela tem nos ajudado muito, mas por outro lado também a tecnologia tem ajudado a nos afundarmos nesse assunto de ansiedade. Nem sempre, quando somos abraçados pela ansiedade, ou parados por ela, ou detidos por ela, nem sempre é uma questão de fé. Muitos cristãos são detonados em rede social porque logo nós falamos que é falta de fé. Nem sempre a depressão ou a ansiedade, nem sempre é falta de fé. Elias tinha fé. Um homem de fé. Um homem que orou e parou. Chuva, ou choveu, melhor dizendo, e parou também de chover. Você acha que Elias não tinha fé, não? Mas teve um momento na vida de Elias que ele foi imobilizado pela ansiedade, chegando ao ponto de ficar depressivo e entrar numa caverna e pedir a sua própria morte a Deus. Você acha que Jonas não tinha fé, não? Profeta Jonas? E muita, era um homem de Deus, um profeta. Mas ele pegou um barco e foi para o lado contrário à vontade de Deus. E desceu no mais profundo daquele navio. E foi fazer, sabe o quê? Dormir. Quem é que dorme numa situação dessa, senão alguém que está doente emocionalmente e mentalmente? Então, de certa forma, a ansiedade ela mexe com a nossa saúde mental e com a nossa saúde também espiritual. O nosso corpo também reage. Sabemos que diante da medicina nós não somos um especialista nisso, mas como tratamos com isso constantemente, o nosso corpo ele reage às nossas emoções, sejam emoções boas ou emoções ruins. Então nosso corpo reage, o nosso estômago sente, a nossa pele também sente tudo que está aqui. Mas nessa passagem não é para deixarmos aflitos. A explicação sobre o assunto, de certa forma, nos deixa aflitos. Mas a passagem aqui é como um bálsamo. As palavras que está dizendo, não andeis ansiosos, é o dono da vida. Ele conhece as nossas emoções. E dando continuação ao texto, aqui nós já meditamos no versículo 25, agora vamos olhar o versículo 26. Porque o Senhor Jesus, ele diz assim, ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, mas o versículo 26 agora ele diz, observai as aves do céu. Observai as aves do céu. Nesse exato momento, o Senhor Jesus convida aquela multidão a considerarem a criação de Deus, que ele tem como exemplo de cuidado e provisão. Em Israel, é uma rota muito comum para as aves. As aves que saem emigrando ali da Europa e da África, elas passam por ali. É quase inevitável elas não passarem. Então há um grande número de aves passando por ali. E isso chama muita atenção nos nossos dias para pessoas que observam as aves e cuidam dessa ciência. E o Senhor Jesus, com isso, então, ele convida aquela multidão a observar a sua criação. Observem as aves do céu. Observem a minha criação. Porque através delas vocês conseguem perceber o cuidado que eu tenho. E eu tenho convosco também esse cuidado. E ao observarmos as aves, podemos observar várias coisas. Que elas são belas, a plumagem delas é algo incrível. Se você é um observador da natureza, nós ficamos encantados com isso. Mas o Senhor Jesus nos convida a observarmos uma área específica das aves, que é a forma como elas se alimentam, sem se preocuparem. Observem as aves do céu. Elas não semeiam, elas não têm terreno para plantarem. Vocês não veem as aves do céu preocupadas com a colheita, com o dia de amanhã, com a ceifa. Observe as aves do céu. Em outras palavras, o Senhor Jesus, ele está dizendo, as aves do céu é um ser tão pequeno, tão frágil, que aos nossos olhos nós achamos que não podemos aprender nada, aqui é onde nós nos enganamos. Observem porque elas
nos trazem uma grande lição. Não plantam, não semeiam, não colhem, não depositam em celeiros, elas não têm onde armazenar comida para o outro dia, elas comem hoje, mas não pode guardar a comida para amanhã, porque senão ela perece e outro animalzinho come. Observe as aves do céu. Dia a dia, constantemente, elas precisam beber a sua água, precisam se alimentar. Observem que elas não estão preocupadas, não estão trabalhando para isso, mas observem que eu cuido delas todos os dias. Todos os dias o bem-te-vi come. Todos os dias o beija-flor tem a sua flor para tirar o néctar. Todos os dias o anum come carrapato. Pastor, é a comida dele. Existem aves que comem frutas, árvores que comem sementes, tem um nome específico para isso. Existem aves que comem carnificina mesmo, insetos. Mas observem que o vosso Pai cuida delas constantemente. Não valeis vós mais do que as aves dos céus? E aquela grande multidão, eu imagino que ficou admirada, porque essa mensagem foi como um bálsamo. Não andeis ansiosos quanto ao que você vai comer, quanto ao que você vai vestir, por coisa que é material. E muitos de nós estamos adoecendo por conta da inversão de valores. Muitos de nós estamos invertendo os valores, prejudicando o nosso corpo, a nossa mente, por coisas perecíveis, por matéria, por papel, por pano. É claro que essas coisas são importantes, têm o seu lugar. É claro que é bom nos vestirmos bem, é bom nós termos um bom carro, é bom nós termos uma boa casa. O Senhor Jesus não está condenando isso. O que Ele está condenando é a ansiedade sobre isso. E a vida, irmãos, como diz um certo poeta, a vida é uma loucura, em termos debaixo do sol. É uma loucura, porque nós viemos a esse mundo sem nada, nus, despidos, e passamos a vida toda lutando pelas coisas que não vamos levar e partimos daqui sem nada. Mas quando paramos para pensar isso, às vezes a vida já passou seus 40, 50 anos. É momento de nós como cristãos pararmos e pensarmos: eu vou observar como o Senhor cuida da sua criação, Ele cuida de mim também. Muitos de nós estamos cooperando para a ansiedade. Muitos de nós estamos cooperando para a depressão e nem percebemos. O mundo contemporâneo está numa correria tão grande. Nós temos os carros mais rápidos que já foram criados. Trens velozes, altamente velozes, na China, no Japão, na Europa. Altamente velozes. Eu contemplei um desses quando eu estive na Europa, lá na França. Um absurdo de velocidade. Mas ninguém tem mais tempo. Parece que o relógio roda uma loucura. E nós estamos nessa loucura do mundo. E às vezes quando paramos para pensar um pouco, rapaz, que loucura é essa que nós estamos vivendo? Mas a palavra de Deus, ela traz o nosso coração para perto do Senhor e diz: pare um pouquinho, não andeis ansiosos pela vossa vida. Deixe que o amanhã trará os seus próprios cuidados. Observem as aves dos céus. Elas não plantam, não semeiam, não têm celeiros, não armazenam. Contudo, vosso Pai Celeste cuida delas. A provisão do Senhor é constante sobre a vida dela. Não valeis vós mais do que as aves dos céus? Alguns anos atrás, eu fui surpreendido por uma cena que eu fiquei perplexo, admirado e lembrei dessa passagem. Alguns anos atrás eu trabalhei no NAEC, que é o Núcleo de Arte, Educação e Cultura lá de Jijoca, fundado pelo Sérgio, né, o prefeito Sérgio Herrero. Quando ainda vivo, fundou aquele local
e me contratou para ser professor de artes plásticas. E eu fui ensinar as crianças a desenharem, a pintarem. E em um desses momentos que eu estava voltando desse trabalho lá, deu uma chuva de repente. Uma chuva rápida, assim, de uns 10 minutos, mas foi do nada. Estava um sol ardente. Mas, de repente, aquela chuva surpreendeu muita gente. É aquela chuva que costumamos dizer que é a chuva da doença, não é? Que logo ficamos gripados com virose. E naquele momento, eu parei para pensar e fiquei olhando, por que essa chuva assim tão repentina? Como é que Deus faz as coisas assim e, de repente, muda o tempo? E naquele instante, refletindo sobre isso, eu observei umas aves no céu, voando e comendo alguns insetos que tinham voado por conta daquela pequena chuva, que isso é coisa da natureza. Alguns insetos voando por conta daquela chuva, não é muito comum quando chove os insetos voam. E aí tinha muitos pássaros, inclusive eu fui criado no interior e eu nunca tinha visto aqueles pássaros, nunca tinha visto. Que espécie era aquela? E eles estavam se alimentando, bicando, pegando os insetos ali. E eu parei para pensar e lembrei dessa passagem de Mateus capítulo 6, versículo 25. Observai as aves do céu, não semeiam, não plantam, não estão colhendo, não têm celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. E então é um grande exemplo para nós que andamos na correria do dia a dia e na luta. É claro que temos que trabalhar mesmo, é claro que temos que ter objetivos na vida, mas o que o Senhor Jesus está dizendo é que não devemos ter uma vida ansiosa sobre o que é material, porque Ele sabe, Ele cuida de nós. Observem as aves do céu, vocês não valem mais do que as aves dos céus, não? É outra retórica para nos fazer refletir. Vocês valem mais do que as aves dos céus. Embora que nos nossos dias as pessoas estão dando um valor, um crédito muito grande aos animais, né, de estimação, a ponto de chamarem de filhos e colocarem acima do homem, né, da criação especial que é o homem. Deixa eu lhe dizer que pela Bíblia o animal tem o lugar dele, tá bom? Existe uma cadência aqui na criação. É Deus, os anjos caídos, o homem e a criação. Está abaixo do homem. O Senhor Deus colocou ele no jardim para cultivar e guardar e dominar sobre os animais. Nós temos alma, os animais não têm. Embora que gostamos dele, que criamos, mas ele em nossos dias está tomando uma posição muito elevada, até diante das leis. Eu vou falar algo absurdo para você agora, mas é uma grande realidade. Há mais anos de prisão por se matar uma onça do que matar uma pessoa. Diz um policial, se o cachorro do vizinho lhe morder, mate o vizinho, mas não mate o cachorro. Porque se você matar o cachorro, você está frito. É muito mais anos. É uma sentença muito grande. Eu estou falando uma comparação exagerada, não é para você matar ninguém não, viu? Eu sou Chiquinho, não vá matar ninguém. É uma comparação exagerada que a sociedade dá aos animais. Vós valeis mais do que as aves dos céus. E eu cuido delas de uma forma incrível. Dia a dia. Vocês acham que eu não vou cuidar de vocês, não? O vosso Pai cuida de nós. O nosso Pai cuida de nós constantemente. E devemos refletir sobre a provisão de Deus e tendo as aves do céu como exemplo. Aqui é um convite a confiarmos na providência do Senhor. Dia a dia, Ele cuida das aves do céu, imagine de nós. Ele é poderoso para cuidar de nossas vidas, da sua família, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu marido, da sua esposa. Ele cuida de nós constantemente. Qual de vós, o versículo 27 eu vou citar,
qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à vossa vida? E nós sabemos que um côvado é essa medida aqui, aproximadamente 45 centímetros a 50. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 50 centímetros à sua vida? Quem é que, por mais ansioso ou preocupado que esteja, pode acrescentar 1 minuto à sua vida? Quem é esse que tem essa capacidade? Ninguém. Ninguém tem a capacidade de acrescentar 1 passo à sua vida. E o Senhor Jesus nos convida a considerar o cuidado dele sobre a nossa vida. Nós andamos ansiosos por conta de perdermos o propósito principal da vida cristã. Nós achamos que somos merecedores e devemos ter algo. E quando não temos, ansiedade. Achamos que somos merecedores de recebermos tal coisa. A ansiedade vem pela falta de ter algo. E pensamos em ter aquilo. Ou uma preocupação por não ter também alguma coisa que você gostaria de ganhar. Eu não tenho. Eu gostaria de viver melhor assim, mas eu não tenho aquilo. Então vem a ansiedade. Então, de certa forma, a ansiedade é querermos acrescentar alguma coisa em nossa vida. A ansiedade é vivermos no mundo imaginário. Nós vamos para vários lugares, num dia só, voltamos ao passado, vamos ao futuro, mas não saímos do lugar. Vamos só aqui, ó. Então, é um estado mental que prejudica a nossa saúde emocional, a nossa saúde também, o nosso corpo. A ansiedade, ela é um mal para a nossa vida. E Jesus nos convida: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar algum minuto à nossa vida? Meus irmãos e amigos, uma das maiores lutas da nossa geração é nós vivermos o tempo presente. É uma luta imensa para nós, é vivermos o tempo presente, o hoje e o agora. Eu vou dar alguns exemplos para aplicar sobre isso. E um desses exemplos, eu quero usar um exemplo pessoal. Quando eu estive em Israel, em 2022, era um sonho. E Deus realizou esse sonho. Mas teve um momento lá onde eu estava no Monte das Oliveiras, que é um local incrível, onde se cumpriu várias profecias e ainda irá se cumprir a profecia da volta de Cristo, no retorno glorioso. E quando eu estava no Monte das Oliveiras, olhando então para onde era o templo era construído, que hoje não existe mais o templo, e diante da profecia ele vai ser construído. Naquele momento tinha muita gente ansioso, e tirando foto, e fazendo vídeos, e naquele momento de ânsia eu parei para pensar, e fui tomado de emoção por conta de lembrar que naquele momento Deus estava realizando um sonho. Mas por alguns instantes eu estava querendo registrar com foto, com vídeo, para depois postar no Instagram e no Facebook. Olha a tolice que eu estava pensando. Olha a besteira, para que isso? Porque nós não estamos vivendo o momento presente. Nós estamos aqui agora, mas estamos querendo viver sempre na frente. Então eu parei para pensar, guardei o meu celular no bolso e coloquei os meus olhos e fiquei emocionado, agradecendo a Deus pelo privilégio de estar ali. Eu quero olhar com meus próprios olhos, não preciso de uma lente para isso, não. Eu vou olhar e vou saborear o presente momento. E ali eu lembrei das palavras de Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins do mundo. O nosso grande desafio como igreja, como crentes em Cristo, como pessoas, é vivermos o tempo presente e agradecermos a Deus por estarmos aqui e vivendo esse momento e não preocupados com o que está na frente ou o que eu possa ter. Então é uma grande luta.
vivemos ansiosos, boa parte é porque nós estamos nos metendo em confusão alheia. Às vezes estamos sentados em nossa mesa com nossa família para almoçar, mas não estamos ali. Estamos com um prato em nossa frente delicioso, preparado por nossa esposa, ou até mesmo num restaurante. Estamos com a colher na mão, ou com um garfo e com a faca, e prontos para saborear aquela comida, mas não estamos ali. A boca está abrindo, estamos comendo aquele alimento, mas a cabeça está longe. Não vivendo nem um futuro, nem um passado, e nem saboreando o presente. Então esse é o problema da nossa sociedade. Vamos dormir, mas não provamos da beleza que é o sono de deitar e dormir colocar a cabeça no travesseiro e logo pegar no sono, porque é algo muito precioso. Nós não estamos dormindo, estamos deitados, esperando a hora de apagar. Esse é um grande problema para a nossa geração, para os nossos jovens. É que estão entre amigos, mas não estão ali. Não estão vivendo o momento presente. A ansiedade parece que é algo comum em nossos dias. E o que vai ser disso daqui a 10 anos? O que vai ser de nós? Se não vivemos nem o presente, nem o passado, nem o futuro direito, vamos ser zumbis. Que Deus nos ajude a descansarmos sobre a palavra de Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O vosso corpo é muito mais do que o alimento. Observem as aves do céu, elas não semeiam, não plantam, não têm celeiros, contudo o vosso Pai Celeste cuida delas. Quem pode acrescentar um côvado da vossa vida, 1 metro? Quem pode acrescentar 1 segundo da sua vida? Ninguém. Então vamos deixar de loucura, que ninguém pode acrescentar nada em nossa vida. É Deus, é o nosso Pai que cuida de nós, mas nós vivemos desesperados, ansiosos. Nas pequenas coisas estamos cooperando. O outro grande desafio e problema da nossa geração, incluindo todos, é claro, quando eu falo geração, não estou me referindo aos nossos jovens não, tá bom? É toda a nossa geração. É o problema crônico, que talvez você esteja passando por ele. Eu passei uma época em minha vida, pensa numa coisa difícil, é pegarmos uma âncora do passado, uma mágoa, um ressentimento e nos ancorarmos no passado. Pensa num desafio, numa coisa difícil para nós cristãos, para a nossa sociedade. Então muitas pessoas estão vivendo angustiados por um problema que houve no passado, em família, um trauma, uma culpa, e nós vamos arrastando por anos essa culpa e não conseguimos viver o tempo presente, nem conseguimos ter esperança no futuro por causa desse peso, dessa âncora que vamos arrastando por anos e anos. Essas razões prejudicam a nossa saúde emocional, prejudicam de nós confiarmos plenamente na bondade e na graça de Deus. Existe uma história, fato verídico, de um soldado que ficou preso no passado. Em 1944, Onoda, um soldado japonês, foi enviado para a ilha de Lubeng, nas Filipinas, para impedir o avanço das tropas americanas. Ele recebeu ordens absolutas do seu comandante para impedir o avanço dos americanos ali nas Filipinas. Por incrível que pareça, a guerra acabou depois de 1 ano. Em 1945, a guerra acabou. Porém, Onoda, soldado japonês, não foi avisado que essa guerra tinha terminado. E ele ficou fugindo durante 29 anos, lutando uma guerra que já tinha acabado. Turistas japoneses que viajavam para Filipinas encontravam esse soldado japonês e dizia: o que é que você está fazendo aqui? Nós estamos em guerra.
Ele disse: que guerra? A guerra já acabou em 1945. Só foi um ano. E ele não acreditava, achava que era conspiração. E ele viveu 29 anos com seus companheiros lutando uma guerra que já tinha acabado. Mas uma pessoa o encontrou e falou a verdade para ele. E ele disse: eu não acredito, a não ser que o meu comandante venha e me dê as ordens. Encontraram o comandante dele vivo. E o comandante foi até ele. O major Taniguchi, o mesmo disse, encontrou a ele, os dois de idade, e disse: Onoda, a guerra acabou. Então ele se desarmou e voltou para o seu país e foi recebido como um herói. Essa história está na internet, é verídica. Mas essa história mostra um outro lado para nós. Tem muita gente que está lutando uma guerra que já acabou faz anos, mas está lutando. Quando você para conversar, você escuta essa guerra. É porque fulano fez isso comigo. E mostra as angústias, a mágoa do passado de 2, 3, 4 anos atrás. E sofrendo com aquela culpa, com aquela rejeição, e sendo vítima da situação, em vez de lançar essa ansiedade, essa culpa sobre os cuidados do Senhor. Lutando uma guerra que não é sua, por falta de perdão. E muitos de nós vivemos assim, como Onoda viveu. 29 anos numa guerra que já tinha terminado. Será o seu caso também? Eu passei um pouco por isso, culpando, queixando e apontando para outros. Não, mas foi por causa disso, por causa de fulano. Um ano lutando, até entender que essa guerra já tinha terminado. Senhor, cuida de mim, eu estou nas suas mãos. Talvez você esteja precisando fazer essa oração, lançar-se sobre o Pai que cuida dos mínimos detalhes. Observai as aves dos céus. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à vossa vida? Não andeis ansiosos. Não transfira a paz que você tem ou que o Senhor Jesus pode lhe dar para uma circunstância, porque as circunstâncias vão e podem levar a sua paz. Não transfira a sua paz para uma pessoa. Você pode ser decepcionado. Não, vou transferir a minha paz para alguém, pastor. Você pode ser decepcionado. Não coloque a sua confiança, a sua paz sobre alguém, sobre um filho, sobre uma esposa, sobre o marido, sobre um grande amigo, sobre o pastor. Podemos lhe decepcionar. Ai de Jó, se a paz dele estivesse sobre os seus bens. Ai de Jó, se a paz dele estivesse sobre a sua esposa. Ai de Jó, se a fé dele estivesse firmada nos seus filhos. Ai de Jó, se a paz dele estivesse firmada na sua saúde. Ai de Jó. Ai de mim. Ai de você. Não andeis ansiosos. Algumas passagens para esfriar a nossa mente e os nossos corações. Salmos 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Em ti, pois, Senhor, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Salmos 9, versículo 10. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Tem sofrido com ansiedade? Vamos confiar no Senhor. Ele conhece as nossas emoções, conhece os nossos limites. Entregue-se nas mãos dele. Confiemos plenamente naquele que cuida de cada detalhe. Ele cuida de cada detalhe. Você está ansioso? Está ansiosa? Eu estou. Estou lutando para transferir isso para as mãos do Senhor. Porque essa carga é muito pesada. Devemos confiar plenamente em nosso Deus. Então, nesse momento, eu convido você, amada igreja, a lançar a sua preocupação,
a sua ansiedade, as suas lutas sobre o Senhor. E você que está aqui hoje à noite e tem nos visitado e precisa confiar plenamente em Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, faça isso ainda hoje. Tire a autonomia das suas mãos, você é dono da sua vida, pois tire essa autoridade de você e coloque então sobre ele, entregando a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus. Amém? Eu convido a amada igreja a baixar a sua cabeça e nós orarmos juntos. Vamos orar juntos, confiando plenamente na bondade e nas palavras do Senhor Jesus. E eu vou repetir aqui as palavras do nosso mestre. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observe as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos? Vamos orar. Deus e Pai, nos ajuda, Deus, porque dia a dia passamos por isso. Constantemente lutamos contra nós, contra as nossas emoções. São muitas lutas, Senhor, mas o Senhor nos conhece bem, sabe dos nossos limites. Senhor, nos ajuda a confiarmos e lançarmos sobre Ti os nossos anseios, as nossas preocupações. Ajuda-nos, ó Pai, a nos dar força para colocar sobre Ti e confiarmos no Seu poder. O Senhor está cuidando da Sua criação, quanto mais de nós. Então, nos ajuda a entendermos isso na prática. Entendemos na teoria. É fácil pregar, é fácil ensinar, é fácil dizer para alguém, mas é difícil vivermos. Então, nos ajuda, ó Deus, a Igreja Bíblica de Vila Paraguai, a lançarmos sobre Ti as nossas ansiedades, preocupações e descansarmos e dormirmos em paz, tranquilos no Senhor, que cuida de nós constantemente. Assim nós oramos, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, amada igreja?